No Persona de hoje, vamos receber um apaixonado. Pela música, pela dança, pelos atores, pelos palcos. Ele canta, dança, toca piano, sapateia, dirige. E exercita com prazer todas essas paixões. Deveríamos ter cortinas douradas que se abrissem para recebê-lo. Ele é Tadeu Aguiar. Tadeu, é uma alegria te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vindo, Tadeu Aguiar. Muito obrigado a vocês por me receber. Estou muito feliz e muito honrado. E Nós nós é que estamos estamos muito felizes também em recebê-lo aqui. Obrigado. Tadeu, nesse ano de 2024, você está com 5 espetáculos simultâneos em cartaz e todos de muito sucesso. E com atores como a Lucinha Lins, Suzana Vieira, Vera Fischer, Eduardo Sterblit e elencos enormes em alguns deles, né? Você deve ser uma pessoa muito organizada para dar conta de tudo isso. Como é que é o teu dia a dia? Eu sou muito organizado mesmo, né? Eu tenho uma agenda que eu faço um trabalho de separar exatamente o que eu tenho que fazer no dia, com cada ator, com cada peça, e tudo dá certinho. Então, é uma questão de organização mesmo. Eu sou taurino, o escorpião e a lua em virgem. Então, eu sou muito certinho, muito arrumado, senão não dá certo, né? E tenho que manter essa calma diante desse elenco todo, né? Porque eu tenho um elenco de 25 atores, um elenco de 10, enfim, um elenco de 2, a Suzana que é sozinha, né? Mas são pessoas diferentes, você tem que saber como lidar com essas pessoas todas. Mas eu acho que a vida vai te ensinando isso, né? Como você deve se relacionar com cada trabalho e com cada pessoa. Então, dá tudo certo. No final, dá tudo certo. Ainda bem. Então vamos chamar já o primeiro depoimento para você. Esse é de um ator de uma dessas várias peças aí que você está dirigindo. Olha só quem é. Tadeu Aguiar, meu diretor. Cara, já tô com saudade antecipada de você. Você é tão maravilhoso, você é muito sagaz, você é muito rápido, você é muito sensível. Todas as qualidades que você tem, até os defeitos, são perfeitos para a função que você exerce no teatro. O teatro, com certeza, te agradece muito. Você é um soldado da arte, nasceu para isso. E eu, quando eu cresci igual a você, meu amigo. Um beijo gigante, muita proteção para você, muito sucesso, muita prosperidade, muita criatividade, muita paciência. Te amo muito, conta comigo sempre, menos para cantar de novo. É hora do show! Fico emocionado. É um ator extraordinário, né? Quando a gente começou a ensaiar, e é o extraordinário, e ele trabalha com muita seriedade. Tudo que ele faz fora do texto, porque ele tem essa permissão minha para fazer, porque é um personagem que é histriônico, um personagem que pode se comunicar, é o único que pode romper a quarta parede no espetáculo, né? A gente dá os limites, ele é muito correto. Ele vai dizer, daqui você pode ir, e ele vai daqui a aqui e respeita tudo que é dito no espetáculo. Fora isso, é um ator de recursos inacreditáveis, né? O que ele faz com a voz dele é uma coisa que você não consegue entender, porque ele canta com voz de cabeça, na mesma frase ele já mudou para a voz aqui, da garganta, e de repente na voz de peito. Então, é um cara que tem uma técnica. Eu não sei, eu nunca conversei com ele sobre se ele estudou isso ou não, ou se isso é uma coisa intuitiva, mas é extraordinário, né? Eu chamo ele de vez em quando de minha Marília Pêra de calças, né? Porque ele tem um talento tão extraordinário, é um homem de teatro, né? A gente viu na televisão há pouco tempo, fazendo aqui o Pânico, aquelas coisas, depois fazendo coisas extraordinárias como esses seriados que ele tem feito.
mas ele vem de teatro. É o cara que fazia teatro e distribuía filipeta e que batalhava para levar pessoas para os espetáculos. É um homem extraordinário. Eu quero trabalhar a vida inteira com esse cara. Agora, ele falou para você chamá-lo para trabalhar mais vezes, mas não para cantar? Isso já é mentira, porque ele vai cantar numa próxima peça que eu vou dirigir, que eu não posso dizer ainda, mas ele vai cantar. Ele já sabe disso. Ele é extraordinário. Agora, Tadeu, quando você viaja muito, né? Porque suas peças estão percorrendo o país todo e você, eventualmente, tem que acompanhar, pelo menos em alguns casos. Como é que ficam os seus cachorrinhos? Pois é, eles foram aumentando. Era um, depois chegou o segundo, o terceiro, o quarto, agora temos 5 cachorros. A gente tem uma senhora que trabalha com a gente há 25 anos. Então, e ela ama os cachorros, ela também adota cachorros. Então eu falo, Antônia, você pode ficar em casa esse final de semana? Então ela fica. E de onde vieram? Da rua. Cachorros que estavam amarrados em postes, cachorros que estavam sofrendo. Então nós resgatamos esses cachorros e são muito felizes hoje. São pessoas incríveis, pessoas. Bacana, belo trabalho. Tadeu, o teu envolvimento com a arte vem desde a infância, né? Lá em Ribeirão Preto, onde você nasceu. Seu pai era fotógrafo, a mãe atriz amadora, e você já deu um jeito ali, né, de montar o seu próprio teatro, não foi? Foi. Era engraçado porque meu pai era fotógrafo, tinha um estúdio de fotografia, então eu fazia cirquinho na minha casa desde pequenininho, 3, 4, 5 anos. Pegava os refletores de foto, levava para o quintal, cobrava ingresso, que era um palito de fósforo, e apresentava as peças que eu escrevia. Eu tinha aqueles marionetes, né, que eu fazia um palquinho. Eu sempre gostei de produzir, né? Então, essa coisa da produção vem desde muito pequeno. E muito da minha mãe também. Minha mãe era uma pessoa, além de atriz, ela cuidava de casa, cuidava do foto do meu pai, do estúdio. Então, o cara chegava lá para tirar uma fotografia 3x4 para uma carteira de identidade, e ela já vendia um pôster para o cara. Você conseguia convencer o cara de uma tal forma que ele comprava a ideia de fazer um pôster da fotografia dele. E eu acho que isso eu peguei muito dela. Eu sou um cara que gosto de produzir, gosto de pedir, gosto de conquistar, e eu acho que vem dela e é muito legal. Agora, esse fato do seu pai ter esse estúdio fotográfico, que num certo momento você assumiu o estúdio fotográfico, né? Você acha que isso colaborou com a formação de um olhar artístico de sua parte? Eu acho que sim. Eu adoro ajudar a fazer a luz nos meus espetáculos. E meu pai era um cara muito bom de luz. Ele trabalhava muito que naquela época, sei lá, 50 anos atrás, 55 anos atrás, ninguém tinha esse cuidado da luz, da sombra, e ele tinha muito disso. Então eu prestava muita atenção nisso. Mas também fazia coisas horríveis. Por exemplo, meu pai ficou doente e ele não podia mais fotografar, porque a gente morava em Ribeirão Preto, na Avenida da Saudade, que é pertinho que é uma avenida que passa a Santa Casa de Misericórdia. Então, uma pessoa morria, por exemplo, e ela não tinha foto para fazer o documento do INPS, que naquela época chamava-se assim. Então, eu ia fotografar o defunto, com 13, 14 anos. Então, eu punha um pé num banco, outro pé no caixão e fotografava o defunto para poder entregar a foto. Mas isso é porque a gente precisava realmente sobreviver. Meu pai estava doente e tinha uma família para cuidar. Meu irmão já tinha saído de Ribeirão, já estava estudando fora. Minha irmã era menor, o único que sobrou fui eu. E o estúdio foi para frente ou não? Foi até meu pai morrer. Aí depois ele passou a não trabalhar mais, eu trabalhei o tempo inteiro, eu estudava de noite, cuidava de dia do estúdio fotográfico. Ele, em 79, morre, e aí eu presto vestibular aqui na Universidade de São Paulo, na Escola de Arte Dramática, e aí venho para São Paulo. Mas antes foi o Jaque Lagoa, que foi a Ribeirão Preto fazer um curso de teatro. Eu entrei nesse curso, eu fiz um papel numa peça que ele produziu e dirigiu lá para uma universidade. E aí ele falou, você tem que ir para São Paulo. E aí, com a coragem que ele me deu, eu vim para cá. E ele foi meu... Teu padrinho. Meu padrinho, e foi ele que me deu a réplica para eu passar na USP. Foi muito legal. Mas antes disso, voltando um pouquinho, você declarou aí que não era exatamente um bom aluno. Mas, em compensação, já aos 17 anos, você já demonstrava esse grande interesse aí pelas artes, pelo teatro. E aí, a ponto, né, de você transformar um fora que você levou de uma garota num grande musical, né? Com corpo de baile, com orquestra. Como é que foi isso? Como é que vocês descobriram tudo isso? A garota falou com ela. Ela mora aqui em São Paulo, do lado da sua casa. Depois te conto. Foi assim, ela chamava, acho que Liara. E
eu levei um pontapé na bunda, era apaixonado por ela. E aí uma outra menina que passou a ser minha namorada depois, a Sandra Campos, que virou uma ótima profissional de propaganda aqui em São Paulo, nós escrevemos uma peça chamada Nando e Lili, que eu sou Fernando, na verdade, sou Fernando Tadeu, e a Lili, que era a Eliara. E aí eu movimentei a cidade de uma tal forma que eu consegui assim, um grupo de violonistas que faziam uma parte da história, a maior companhia de balé da cidade, que era da Ana Paula, que fazia todas as coreografias e todas as danças. E aí eu descia cenário, entrava navio em cena. Nossa. Foi nesse momento que minha mãe um dia me bateu, me tirando de lá, porque eu fiquei lá 3 dias sem voltar para casa. Então, desde pequeno, eu acho que isso é uma coisa chamada vocação mesmo. Não sei nem se eu tenho tanto talento, mas vocação eu tenho. E deve ter sido um grande evento na cidade. Né? Foi uma loucura, porque aí, na verdade, eu também, aquela coisa minha empresarial, assim, quanto mais gente eu tiver em cena, mais bilhetes eu vou vender para a família das pessoas que estiverem em cena. Então eu vou lotar o teatro. Então deu certo. A gente ficou lá uns 4, 5 dias para Ribeirão Preto, era muito na época, lotando o Teatro Municipal, que era um teatro de 500 e poucos lugares. E era um elenco de 50 atores, algo assim, fora... Era muita coisa, era muita coisa. E eu dublava o Moacir Franco, era muito isso. Agora, além de dirigir, escrever, interpretar, você estudou também piano, canto, tem até uma relação aqui. Piano, canto, balé, sapateado, foi campeão de patinação artística. Bom, vamos começar pela patinação. Nós preparamos um quadro sobre essa atividade, essa modalidade, depois a gente comenta, tá bom? Tá bom. A patinação remonta aos tempos pré-históricos, quando usávamos ossos de animais para nos locomovermos sobre o gelo. Mas a patinação só viria a se desenvolver a partir do século XVIII, com o surgimento dos patins de lâmina. E no século seguinte, com os patins de rodas, que possibilitaram a sua prática sobre outras superfícies. Os patins se popularizaram e o uso desses equipamentos resultou em diferentes modalidades. Dentre elas, a patinação artística, que exige extrema habilidade, equilíbrio e criatividade do praticante. Em 1908, ela foi incluída nos Jogos Olímpicos de Londres. A patinação artística combina a elegância do balé com a velocidade e deu origem, inclusive, a vários grupos que se apresentam em shows musicais para plateias de todo o mundo. No Brasil, um dos grupos mais famosos é o Periquitos em Revista, fundado em 1954. Dentre as suas múltiplas atividades, Tadeu Aguiar também foi um ardoroso praticante dessa modalidade. E a que ele se dedicou durante vários anos, que foi muito importante na sua formação como artista. Ah, que lindo. Que demais a patinação, né? É demais. Eu patinei acho que dos 10 até os 23 anos. Mesmo depois de ter vindo para São Paulo, eu voltava, porque eu tinha um show em Ribeirão Preto do Palestra Itália, que chamava-se Palestra Patin Show, que era mais ou menos o que a gente queria, era o pequeno Periquitos em Revista. Todo mundo, o sonho de todo patinador em Ribeirão Preto era um dia participar do show dos Periquitos em Revista. E depois eu vim aqui, patinei com eles e tal. Aprendi a fazer acrobacias, porque eu fazia acrobacias com a garota, com patinadores aqui do Periquitos em Revista. Foi campeão, né, de patinação. Fui. E aí foi muito legal e virei o astro do show. Eu era o protagonista do espetáculo de patinação. Agora, teve uma professora de patins, parece que te introduziu também nesse mundo dos musicais, é isso? É, a dona Lígia Requena. Era uma senhora extraordinária, tudo de bom gosto musical, porque ela era uma mulher de bom gosto musical, tudo que eu ouvia de música erudita. Eu fazia piano, eu estudei 12 anos de piano, terminei o curso, fiz alguns concertos em Ribeirão. Até outro dia eu estava vendo o que eu toquei, eu falei assim, mas não é possível que um dia eu tenha tocado isso na vida, porque é uma coisa tão complicada, tão difícil. Eu falei, como é que eu toquei isso, meu Deus? Mas a dona Lígia, ela me mostrou um mundo da arte muito incrível. Ela me abriu os olhos para os musicais. Eu não tinha esse contato com os musicais americanos do cinema, Fred Astaire, Ginger Rogers, então, Gene Kelly. Então, ela me apresentou esse mundo, e aí esse mundo me encantou muito. Então, quando eu
Foi a partir daí que comecei a aprender sapateado, a entrar para o balé. É muito difícil em Ribeirão Preto, porque, na verdade, você dançar balé era uma coisa só para pessoas afeminadas, só para quem eles consideravam gay, né? E era difícil, porque as pessoas realmente te ridicularizavam. Quando eu patinava, evidentemente, patinação artística, você tem que usar tudo que você tem no balé. E as pessoas, enfim, sofri muito bullying nesse momento. Que pena, né? Porque é uma coisa tão linda, né? É uma bobagem. É uma tudo isso, bobagem. né? Hoje melhorou muito, né? Nós estamos num mundo muito melhor, eu acho. Mas como você estava falando, você foi também pianista e você chegou a trabalhar profissionalmente, até em shows. O Abelardo Figueiredo, por exemplo? Foi. A história com o Abelardo foi muito engraçada. Ele ia fazer um espetáculo chamado Em Dia com a Noite, que contava a história de um personagem aqui da cidade de São Paulo, chamado Meninão, que era Álvaro Luiz Assunção, que era o rei da noite aqui. Era dono de alguns bares importantes da noite paulistana nos anos 60. E aí eu fui fazer o teste e levei tudo que eu sabia fazer. Levei uma sacolinha com patins, com partitura de piano, com sapato sapateado. E ele foi perguntando para mim. Eu me lembro muito bem, porque assim, na minha frente estava sentado ele, Elô Machado, e do lado de cá estava Elisete Cardoso. Eu tremia tanto, porque a Elisete ia fazer parte do show, ela era a estrela convidada. E esse personagem ia ser feito por 4 atores. E aí o Abelardo, você faz o quê? Eu sapateio, então, pode sapatear para mim, por favor? Aí eu sapateava. O que você mais faz? Toca o piano. Você pode tocar uma música? Eu fui lá e toquei uma música. O que você mais faz? Eu sei patinar. Você sabe patinar? Eu sei patinar. Eu patinei, fiz lá um númerozinho de patinação. Aí, no final das contas, eu falei assim, bom, eu vou fazer só com um ator, vou deixar um só personagem. E aí foi a maior chance que eu ganhei na vida. E é o que eu tenho uma gratidão, eu sou uma pessoa muito grata a todas as pessoas que me ajudaram. E realmente o Abelardo foi um homem que me colocou em São Paulo como um cara que podia fazer alguma coisa bacana. E ele era o rei dos shows. Era o né? rei dos shows. Eu fiz muitos shows com ele. Depois eu viajei o Brasil para convenções. Eu trabalhei com ele, com pessoas importantíssimas. Amália Rodrigues, Sarita Montiel, Dizzy Gillespie, a Célia, cantora, Calbi Peixoto, Ângela Maria. Quer dizer, eu conheci todas essas pessoas através do Abelardo. Todos esses ícones da arte brasileira. Bom, e aí você mencionou o Jacques Lagoa, né, que foi quem te incentivou a vir para São Paulo. Chega em São Paulo, faz a EAD. Como é que foi esse início aqui? Foi assim, foi muito difícil, porque eu trabalhava aqui pertinho. Eu trabalhava no Parque da Água Branca, no escritório que era de um tio meu que criava gado, chamado Gado Lavínia. Então eu fazia contabilidade durante o dia e depois vinha para cá. Mas antes disso eu trabalhava distribuindo quentinha no ABC. Eu levantava 4 horas da manhã, entrava na Kombi e ia distribuir as quentinhas nas empresas, nas fábricas. E à noite ia para a escola. Então durante um ano inteiro foi assim. Sem dinheiro nenhum, evidentemente, muito comia, adorava. A primeira vez que eu comi torta de atum. Eu nunca tinha comido atum na vida. E aí eu achei uma delícia aqui. Então eu só comia torta de atum o tempo inteiro. E aí depois eu fui fazer o teste para uma peça musical, que foi o Dilúvio. E aí eu passei nesse teste e aí não voltei mais para a escola. Porque aí as coisas foram se encarreirando. Eu fui fazendo outras coisas, e fui aprendendo fazendo. Então, e lá no Aí Vem o Dilúvio, você reencontra uma amiga também patinadora que mandou um recado para você. Silvia. Bom, a minha história com o Tadeu é uma história de vida. Ambos viemos de Ribeirão Preto, embora eu tenha nascido em Jardinópolis. Eu patinava no Palestra Patin Show, do Palestra Itália, lá de Ribeirão Preto. Saí para os Periquitos em Revista, em São Paulo. E Tadeu entrou logo depois. E eu fiquei sabendo de um menino que era um astro, que patinava maravilhosamente bem no show do Palestra Patin Show. Fiquei curiosa por conhecê-lo, até que, anos depois, eu fui convidada para fazer Aí Vem o Dilúvio, um musical de muito sucesso em São Paulo, onde eu fazia Consuelo. Meu par era o Totó, feito por Tadeu Aguiar. Na peça a gente se casava e esse casamento virou para a vida, porque nos tornamos grandes amigos, amigos irmãos. Frequentamos um a casa do outro. Fizemos muitos musicais, muitos shows. Ele me dirigiu em alguns, como o último, por exemplo, a Beetlejuice. Mas
nós fizemos parceria em Dalvi e Erivelto, fizemos Baby, o musical, onde também éramos casados. Então, Tadeu virou um amigo, irmão, como eu disse, virou amigo da minha família, do Guto, e eu amigo da família dele, do Eduardo, dos nossos pets, nossos cachorros, nossos gatos, e a gente se frequenta muito, e eu adoro o Tadeu, e eu tenho certeza que ele também deve gostar um pouquinho de mim. Eu amo a Silvia, é minha irmã, né? Eu falo com ela 4 vezes por dia. Me preocupo muito com ela se preocupa muito comigo. Mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu na nossa vida, que eu, nessa peça, que é a primeira peça que eu fiz, o Dilúvio, eu casava com ela, né? 30 anos depois, eu fiz uma peça chamada Baby, uma peça americana, os americanos vieram dirigir, e nessa peça eu fazia, nós éramos casados, e na peça, por coincidência, o casal fazia 30 anos de casado. Olha só. Então, Estava escrito, né? Estava escrito, Estava né? escrito. É. Agora, Aí Vem o Dilúvio foi um grande sucesso. Agora, você entrou fazendo coro e depois chegou a protagonista, porque deu um problema na produção. Como é que foi esse negócio? Foi assim, eles se estrearam com o elenco, e aí teve uma discussão de produção, aquelas coisas que sempre acontecem, né? Aí o elenco principal decidiu sair da peça. Alguns ficaram, mas a maior parte saiu. Então, para continuar rapidamente a temporada, eles escolheram, dentre as pessoas do coro, as pessoas que substituiriam os protagonistas. E nessa história eu fiz o teste e entrei. Então, eu fiquei fazendo coro, sei lá, 1 mês e logo depois entrei para fazer o Totó. Foi muito incrível. E eu fiquei nessa peça 2 anos, porque ela fez uma temporada enorme no Sérgio Cardoso, e depois foi para o Teatro São Joaquim, que hoje é o Teatro Liberdade, e ficou lá mais 1 ano ainda. Bom, Tadeu, e depois dessa sua primeira experiência como ator profissional, você trilhou aí uma carreira repleta de sucesso nos palcos e nas telas. Mas parece que a sua grande paixão mesmo são os musicais. Então a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Com certeza. A gente volta já com Tadeu Aguiar. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com o Tadeu Aguiar. Tadeu, você já inserido no teatro profissional, como a gente estava falando, continuou estudando, né? Continuou fazendo balé, canto, piano e tal. E sapateado, você deu aulas de sapateado? Dei aula durante muito tempo, porque eu precisava também... Eu não passo aperto. Eu invento coisas, né? Talvez eu não fosse nem um bom professor, nem um melhor sapateador, mas eu falei assim, eu posso dar aula na sua escola. Era uma escola que ficava aqui em São Paulo, na Henrique Schaumann, onde é o McDonald's ali agora. E aí me deixaram dar aula lá. Eu dei aula para principiantes, depois eu fui aprendendo, porque aí eu também não pagava aula de sapateado. Eu ganhava e não pagava, porque eu fazia aula com um rapaz chamado Bruno. E então foi lá que eu comecei a dar aula, e depois dei aula muito tempo, depois dei aula no Rio. Onde eu ficava desempregado, eu dava aula. Ou fazia esfirra para vender. Você ainda sapateia? Com esse peso todo, sapatei um pouquinho. Mas estou pesado, né? Mas agora eu vou emagrecer. Já tem umas meninas no espetáculo, no Beetlejuice, que são incríveis, professoras de sapateado. Já combinei que eu vou emagrecer fazendo sapateado. Ótimo. Você tem um sapateadozinho assim para mostrar pra gente? Ai, meu Deus. Desculpem esse mico. Tá pegando aqui no chão. Gente, muito bom. Vou querer aprender. É bom. Bom, como a gente já disse antes, né, uma das suas maiores paixões são os musicais. Então a gente preparou um quadro para você sobre esse gênero teatral. Dá uma olhada. O teatro musical é uma forma de arte cujas origens remontam aos antigos gregos, que intercalavam música e dança em suas peças. Ao longo dos séculos, esse gênero teatral evoluiu, incorporando diferentes estilos e influências culturais. Suas montagens são conhecidas por produções elaboradas, geralmente com cenários e figurinos grandiosos e atuações empolgantes, que carregam multidões às plateias de todo o mundo. No Brasil, o gênero se desenvolveu a partir das revistas musicais e, mais tarde, em espetáculos como Jesus Cristo Superstar,
Evita e Hair, só para citar alguns grandes sucessos. A partir dos anos 90, o teatro musical tomou impulso por aqui. E hoje, inúmeros profissionais, entre atores, bailarinos, músicos, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, nos encantam com a sua arte. Dentre eles, o nosso convidado de hoje, Tadeu Aguiar, que com os seus trabalhos como ator e diretor teatral responsável por grandes produções, enriquece os nossos palcos e o imaginário da nossa gente. Ai, dizem, inclusive, que você tem uma bela coleção aí de trilhas sonoras. Você sai garimpando por aí, é isso? Por onde passa? A gente viaja muito, então todas as peças que eu assisto eu compro CDs. E as que eu não assisto, porque já aconteceram, então devo ter mais de 4.000 CDs. Caramba! Metade desses CDs deve ser relacionados ao teatro musical. Uau! É a tua paixão desde sempre, né? Eu gosto de teatro, né? Eu todo ano dirijo um drama, uma comédia e sempre um musical. Mas eu adoro. Porque o musical você consegue estar ligado em todas as outras possibilidades. A dança, o canto, a cenografia. Eu adoro ver essa coisa das transições dos cenários, da transição da luz. Eu acho isso tão complexo e tão fascinante. Eu adoro. Você mencionou aí também nos bastidores, né, que você é muito ligado à música por ser músico e também acaba produzindo em cima das partituras, né, quando você está pensando numa trilha, enfim. Como é que é isso, Tadeu? Na verdade, sim, algumas vezes eu traduzi os espetáculos que eu produzi, né? Então, eu gosto porque você vai procurando as palavras que você quer colocar como referências em português das palavras em inglês, mas que sejam muito próximas da versão original, né? Eu acho que isso que é importante, porque quando você faz uma back translation, que geralmente os americanos pedem, tem que ser muito próximo daquilo que eles escreveram, porque senão eles rejeitam. Então você tem que refazer a tradução. E nesse momento é que eu entro na peça, porque eu tenho que ler aquela peça 500.000 vezes, né? E eu trabalho com a partitura, porque eu coloco as sílabas em cima de cada nota. Evidentemente, às vezes roubo um pouquinho, uma nota mais, uma nota menos, porque às vezes é muito difícil você encaixar a sua ideia. Que às vezes você consegue encaixar uma ideia mais simples, mas não fica tão bonito se você colocar, sei lá, uma semínima a mais na canção. Então, nesse tempo, você fica muito dentro de um espetáculo teatral, né? Você fica com fone de ouvido 12 horas por dia, lendo a peça, encontrando a melhor saída. E nisso também, nessa construção da partitura em português, você já vai construindo o espetáculo na sua cabeça. Então, por exemplo, para a minha próxima peça, eu já tenho tudo como eu quero fazer. Já tenho o cenário, já tenho as coisas todas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Agora, você teve uma relação muito próxima com outra especialista em musicais, que foi a Bibi Ferreira. Chegou até a dirigir a Bibi em alguns espetáculos, né? Como é que começou esse relacionamento e você tem alguma história marcante sua com a Bibi? Tenho. Na verdade, sim, eu conheci a Bibi em 1986, mais ou menos. Eu fazia uma peça aqui em São Paulo com a Cleide Diáconis e o Jorge Dória, chamada A Morte do Caçador Viajante, do Arthur Miller. E aí a Bibi foi ver, e gostou muito do meu trabalho, mas o dia que ela foi assistir, eu quase não fiz a peça, porque eu tremia tanto que a Bibi Ferreira está na plateia. E aí, no final, ela veio me cumprimentar, você é muito talentoso, garoto, não sei o quê. Eu falei assim, que bom, muito obrigado. Eu quero que você vá ver meu espetáculo. Aí, logo depois, ela começou a fazer Brasileira, Profissão Esperança, aqui no Teatro Procópio Ferreira, uma nova versão, uma nova produção. E eu vi pelo menos umas 40 vezes a peça. Aí ela me deixava ver tudo quanto é lugar, do fosso da orquestra, do palco, das coxias. Então eu vi muito. E comecei a ficar muito amigo dela, muito amigo. E a amizade foi continuando. Aí fui para o Rio de Janeiro, ela foi a primeira pessoa que foi avalista de um apartamento para eu morar. Ela foi avalista, tenho guardado esse contrato até hoje. Depois eu fiz um show com a filha dela, que ela dirigiu, com a Tina, chamava Entre o Louro e a Morena, era uma peça do Flávio Marinho. E aí fiz muitas coisas com a Bibi. Depois fizemos um espetáculo, que depois ela continuou por muito tempo, chamado Bibi Canta e Conta Piaf. Ele foi construído para a reinauguração da Praça Paris, no Rio de Janeiro, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com a SB.
E aí fiz várias vezes essa peça, esse musical com ela. E quando ela completou 50 anos de carreira, ela convidou uma única pessoa para estar com ela no palco, que fui eu. Ai, que lindo então, isso. No momento da Piaf, eu entrava e cantava a Croissance L'amour com ela. E eu tenho gravado esse pedaço e ela fala coisas lindas para me apresentar. Então, eu apaixonado por ela. E inclusive, dirigiu o espetáculo Bibi, Uma Vida em Musical, né? Foi. E uma atriz que é quase uma figurinha aí carimbada nos seus musicais também te mandou uma mensagem, claro, olha só. Tadeuzinho do meu coraçãozinho, que bom poder estar aqui prestando essa homenagem a você, meu grande amigo, grande homem do teatro brasileiro, conhecedor do seu ofício, da sua arte, apaixonado pelo seu ofício. E você está sempre em busca da emoção, da verdade, da entrega de cada cena. E é tão lindo ver você se emocionando depois de cada cena. E eu sempre vou te agradecer pelo que você fez por mim, pelo meu filho, pela minha mãe também, no momento em que eu precisava de todo acolhimento e a gente tem que voltar a trabalhar, foi quando eu tive o Vicente. Antes de ter o Vicente, você já tinha me feito o convite da peça e eu falei que eu queria que o Vicente mamasse, né, durante um bom tempo, ele mamou até um ano e 8 meses, e você falou, você vai ter todo o acolhimento, e você e o Eduardo me acolheram o meu filho, a minha mãe também, para eu poder estar no palco tranquila, sabendo que meu filho estava na coxia. E foi tudo tão perfeito, tão lindo. E você fez isso depois com outras atrizes e que eu acompanhei, né? E assim é você, esse homem, esse ser humano de muita empatia. E é isso, né? Tem que ser assim, tudo tem que ser assim. De muito acolhimento, muito respeito. E eu agradeço muito, eu nunca vou esquecer. Um beijo com todo o meu amor em você e toda a admiração. Ai. Essa é uma menina incrível, uma atriz extraordinária, né? É capaz de se transformar de uma tal maneira. Sempre quando eu penso numa peça, tem sempre 2 ou 3 atrizes que eu penso para fazer comigo, né? Silvia Massari, Amanda Costa e Vanessa Gerberi, e agora Flávia Santana, que está sempre comigo. E na Bibi, a gente queria construir um espetáculo, porque a gente recebeu um roteiro, mas a gente queria dar uma modificada no roteiro, aí o Chechel entrou para modificar o roteiro também da peça. Foi quando eu começo minha amizade com o Chechel. Mas tem um momento muito difícil na Bibi, porque eu não faço nada que não tenha enorme paixão. Se uma atriz, para mim, entra no palco para cumprir o que ela foi, se não tiver paixão, para mim não serve. Eu não convido nunca mais aquela pessoa. E nós tivemos uma discussão muito grande na cena da Bibi, porque a cena estava escrita de uma maneira que ela cantava a Gota d'Água inteira. E eu falava assim, não, essa cena não pode ser isso. E era exatamente no momento da peça em que o personagem do Paulo Pontes estava morrendo de câncer. E aí eu falei, vamos aproveitar essa canção e a Gota d'Água e fazer você cantando entre as falas da morte do Paulo Pontes. E ela falou, não, eu tenho que cantar essa música, não sei o quê. Assim, e tivemos uma discussão, ela saiu do ensaio brava. E aí eu fui lá fora e falei, você vai entrar nesse ensaio agora, vai enxugar essas suas lágrimas, você vai fazer, porque você é a estrela dessa companhia, você que tem que dar o exemplo. Ela entrou e fez do jeito que eu pedi, e aí foi uma choradeira total. E ela, enfim, mas eu acho que o teatro promove essas coisas, porque eu aprendi também como lidar com esse tipo de acontecimento que eu nunca tinha aprendido, nunca tinha vivido, né? Porque eu comecei a dirigir, na verdade, há muito pouco tempo, de 12 anos para cá. Minha carreira tem 43 anos, então foi muito bom e essa menina ensina a cada momento, né? E teve mais um outro momento com a Amanda, que foi quando você deu um conselho para ela durante a preparação de todo esse espetáculo, que foi praticamente o mesmo conselho que você recebeu da Cleide Diáconis lá atrás. A Cleide, eu fazia com ela A Morte do Caixeiro Viajante e eu tinha uma enorme admiração por ela, mas uma enorme admiração. Eu em Ribeirão Preto via as novelas todas da Tupi, né? Eu era louco, eu nem pensava em TV Globo, eu queria ser artista da Tupi. Né? E aí eu vim aqui para São Paulo, eu pedi para um amigo meu me levar para conhecer os bastidores.
eu tinha um meio parente que era o Teixeira Filho, que era escritor de novelas, e aí fui conhecer os bastidores, conheci a Laura Cardoso, que depois eu vim trabalhar com ela em Irmãos Coragem, e aí um dia eu fiquei assim, vendo ela representar. E eu vi ela fazendo uma coisa, cara, assim, e eu assim, olhando, e eu completamente fora do personagem, admirando a mulher. Meu Deus do céu, que por Deus me deu essa possibilidade de estar ao lado dessa deusa, né? E aí, no final, quando fechou o primeiro ato, eu deixei a cortina, ela disse assim, aqui dentro eu sou a sua mãe, esqueça que eu sou Cleidiáconis. Exatamente. Mas brava, muito brava. E eu levei um susto e nunca mais aconteceu isso. E tinha um pouco dessa relação da Amanda com a Bibi, né? Dessa coisa de endeusar, né? Foi isso, exatamente. Assim, você não pode colocar a Bibi num lugar onde você não pode atingir. Exato. Você tem que colocar num lugar onde você chega. Que negócio de a Bibi ser uma coisa extraordinária? Agora que você é a Bibi. Então, foi exatamente, me lembrei disso tudo agora. Foi muito Agora, legal. nos espetáculos Love Story e A Cor Púrpura, que você produziu e dirigiu, você fez questão que todos os atores fossem negros. E, no entanto, você recebeu várias críticas por conta disso, né? Fala um pouco sobre esse momento. Foi assim, o Love Story, a gente fez as audições para ter atores, não pensamos... Porque a gente também não pensava da importância de ter atores pretos nos espetáculos. Quando eu fiz a nossa canção com a Amanda, o diretor e o coreógrafo eram pretos, eles vieram dos Estados Unidos. Quando eles olharam o elenco, eu falei, mas cadê os pretos do elenco? A gente não pensava nisso. Isso é estrutural mesmo. E aí, escolhendo, tinha muitos atores pretos que foram fazer teste, mas eu não pensava assim, eu vou colocá-lo porque ele é preto. Vou colocar porque ele é bom, sei lá. Um amigo ligou para mim e falou assim, o meu namorado, ele é preto. Tem papel para ele na peça? Aí Eduardo e eu falamos assim, alguma coisa está completamente errada nessa história do mundo. Precisa ter um papel específico para preto? Porque, na verdade, os atores pretos, eles só estavam em espetáculos que tivessem se relacionassem com a Umbanda, ou a traficante, ou a escravidão. E nunca você via um ator preto estar sendo o rei de alguma coisa. Então, aí eu falei, vamos arriscar, Eduardo. Pode ser que a gente não seja bem sucedido. Mas vamos fazer com todo mundo preto. Desde o protagonista até o figurante, todos pretos. Claro que na hora era um investimento grande, um musical inglês, né, contava uma história muito importante da cinematografia mundial, que era o Love Story, aquele filme dos anos 70. Vamos arriscar. E fizemos, e deu certo. Mas muita gente, muitos pretos, inclusive, falaram assim, por que esse branco está se metendo em fazer coisas de preto? Mas eu também não liguei, não. Eu vou fazer e acabou. E continuo fazendo. Aí decidimos fazer em seguida a Cor Púrpura, que só eram atores negros. E a peça continua, tá? É o quarto ano que vai entrar em cartaz agora. E sempre, evidentemente, vai ter alguém falando que um branco está se metendo nessa história. Mas acho que essa história ela vai ficando para trás, porque a gente vai se acostumando com isso. Acho que isso aconteceu em todo lugar do mundo, nos Estados Unidos. Hoje todos trabalham em harmonia. Eu acho que isso que é importante. Beleza. Bom, e você já declarou que fica angustiado quando se prepara para dirigir um espetáculo, porque você mesmo inventa coisas mirabolantes e depois chega na hora de iniciar e fala, e agora? Como é que é esse seu momento inicial, assim, de falar, Essa noite aconteceu isso, eu não dormi, eu dormi hoje meia hora. Porque durante a noite eu recebi o desenho do cenário e da próxima peça, o Dia Querido Eva Hansen, eu recebi o desenho do cenário e eu comecei a imaginar como é que eu podia fazer um tipo de projeção nesse cenário. O cenário tem umas transparências, será que eu consigo fazer com que uma corda desça e as árvores apareçam? E aí eu passei a noite inteira tentando pensar numa maquinária que pudesse funcionar para fazer uma única cena, que é a cena final do espetáculo. E eu não dormi. E aí eu comecei a inventar coisas muito grandes. Evidentemente, meu sonho vai onde ele quer ir. Aí depois a realidade vem, a conta bancária mostra, e aí você realmente faz aquilo que é possível. Mas é bom sonhar. Mas, além do teatro, é claro que você está presente também nas telonas e nas telinhas, e a gente vai deixar esse assunto para depois do intervalo. Pode ser? Vamos lá. Voltamos já com Tadeu Aguiar.
Estamos de volta para a nossa conversa com o ator, diretor, produtor, cantor, pianista, sapateador, Tadeu Aguiar. Tadeu, embora você tenha dado maior atenção à sua carreira no teatro, você também atuou no cinema e na TV. E a sua estreia na TV foi na novela O Dono do Mundo, onde você aparece em 6 capítulos e faz um grande sucesso. Conta pra gente essa história. Foi assim, eu fazia uma peça no Rio chamada O Lobo de Ray-Ban, com Raul Cortez e Cristiano Toloni, e o produtor da peça era o Roberto Talma. Eu nunca fui para o Rio pensando que eu ia fazer uma novela. Eu queria fazer a novela na Tupi, mas a Tupi já estava fechada. Então eu adorava teatro mesmo, estava fazendo, acabou o Lobo, fiz a Pequena Loja dos Horrores, e aí me chamaram para fazer um teste para uma novela, o Denis Carvalho. E eu fui. Mas eu fui porque eu precisava, na verdade, era da grana para pagar o aluguel. E não pensava assim, eles falaram, são só 6 capítulos, tal, a gente vai te pagar tanto. Eu falei assim, tá bom, então eu vou. Aí fiz o teste, sem a menor pretensão de ganhar, mas ganhei o papel. Aí fui para o Canadá para gravar novela, gravei a novela nos estúdios. A diária do que a gente ganhava no Canadá em dólar era muito maior do que o meu salário, por exemplo, ter uma ideia. Então, eu guardei muito dinheiro, eu comia no McDonald's, enquanto Fagundes e Malumado iam nos restaurantes chiquérrimos, eu ficava lá no McDonald's comendo um sanduichinho para guardar a grana para pagar o aluguel no Rio. E aí acabou a novela, acabei de gravar, a novela demorou uns 2 meses para entrar no ar. Eu já não estava nem empregado na novela. Aí um dia a novela estreia, eu olhava assim, mas eu também tenho uma cara tão parecida com a cara das pessoas, ninguém vai nem saber que sou eu, ninguém vai nem me reconhecer na rua. Só que na época, uma novela dava 80 de Ibope. Era uma coisa maluca. E aí passou a novela, aí eu saí, fui comer com os amigos, não fui nem na festa dos atores, porque eu não tinha essa intimidade com as pessoas, né? Fui comer com os meus amigos numa casa de massa, no Baixo Leblon. E aí, quando eu entrei no restaurante, era uma loucura, as pessoas todas falavam comigo. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, naquele domingo anterior, comecei a ficar assustado, porque no domingo anterior, a capa do Globo, que chamava Revista da TV, tinha uma foto minha inteira, era a capa, escrito assim, 1 semana para conquistar a fama. Eu levei um susto com aquilo, toda uma página. E no final da semana, quando eu morria, o adeus ao romântico volta também era uma página inteira. Poder da TV, né? É o poder da TV. Eu levei um susto com aquilo, e aí eu fiquei realmente muito famoso com 6 capítulos. Né? Foi a aparição mais rápida, e aí logo em seguida eu ia fazer uma outra novela na Manchete, chamada Amazônia. Saiu uma notinha na Lúcia Leme, eu acho que na época era que se inscrevia para televisão no Globo, e a TV Globo me chamou de novo, e aí fez um contrato maior, e eu fiquei lá fazendo algumas novelas. Depois fiz o Irmãos Coragem, Olho no Olho, fiz várias novelas depois, todos papéis miseráveis, pequenos. Você disse que aceitou esse convite para fazer O Dono do Mundo por causa do dinheiro, basicamente. Foi nessa época que você vendia esfirra ou não? Foi, porque quando acabou a peça com o Raul, o Lobo de Ray-Ban, eu fiquei desempregado. Eu fui chamado para fazer uma peça chamada Por Falta de Roupa Nova, Passei o Ferro na Velha. Era com a Henriqueta Brieba. Que eu, com esse preconceito besta da época, que achava que estava fazendo uma peça com o Raul Cortez, perdi a enorme chance de trabalhar com Henriqueta Brieba. Por preconceito. Então, em vez de fazer a peça, eu fui vender esfirras na praia. E vivi durante uns 6 meses vendendo esfirras. Minha mãe fazia esfirras em Ribeirão, me ensinou. Eu tinha um corpo bonitinho. Então, eu pus uma sunguinha, uma cestinha e ia para a praia vender esfirra. E vivi uns 6 meses assim. Sempre se virando, né, Tadeu? Eu não passo aperto. Eu tive uma doença agora que foi horrível. Fiz uma cirurgia horrível. Fiquei 6 dias na UTI. 2 dias depois eu já estava ensaiando a peça com um dreno, com saco de urina, tudo. Estava no teatro já. Fugiu do hospital. Não quero, eu não penso em parar. Minha vida não para por nada. Cantor, pianista, sapateador e faz esfirra. Eu vou convidar vocês. Agora, no cinema foram poucos filmes, né? Isso se dá pelo teatro, que toma todo o seu tempo. Durante 23 anos, Eduardo e eu fizemos um projeto chamado Teatro Jovem, que foi chancelado pela Unesco. E a gente levava teatros de muito boa qualidade dentro das escolas, do Brasil inteiro. Escolas, universidades, fazíamos nas favelas, nos presídios, durante 23 anos.
Então, era muito difícil para mim, porque além desse projeto ser um projeto muito importante, é um projeto que me sustentava bem economicamente. Porque a gente não cobrava nas escolas públicas, mas cobrava nas escolas particulares. E era um bom dinheiro, mais do que se eu fosse fazer um filme. Então, eu nunca corri atrás. Tudo que apareceu foi porque alguém me chamou, eu nunca fui lá pedir. Então... Agora, o Teatro Jovem, por exemplo, durante 23 anos, você disse que fez isso, isso envolvia uma estrutura e uma logística que eu imagino muito grandes, né? Muito grande. Nós temos um caminhão até hoje, que é o caminhão Viagem com a Vera Fischer. Temos um caminhão, que esse caminhão levava 2,5 toneladas de cenário, som, luz. Era muito profissional dentro das escolas. A gente fazia com textos que falavam diretamente à adolescência, não só peças clássicas, que a gente começou fazendo. Bárbara Leodoro dirigiu um dos projetos para mim, que era uma mulher extraordinária. Sim. E cada ano uma peça nova, que o Eduardo escrevia, eu dirigia, e nós dois atuávamos e às vezes convidávamos outros atores. E saiu pelo Brasil? Pelo Brasil todo. Nós não fizemos Manaus, o Acre, Rondônia e Roraima, o resto tudo nós fizemos. Aliás, foi no Teatro Jovem que você começou a dirigir. Foi. Quando eu dirigi o Teatro Jovem, um dia eu falei, será que um dia eu vou ser diretor de teatro de verdade? Porque eu achava que teatro de verdade era esse teatro comercial. Mas o meu teatro já era de verdade, era um teatro extraordinário que estava formando aquele público. Mas eu fazia... A gente tinha 2 palcos giratórios, às vezes, no Teatro Jovem. Então eu fazia essas mudanças, tudo que eu imaginava que devia ser um espetáculo de teatro, em menor proporção, eu fazia no Teatro Jovem. E aí eu fui criando coragem. Tudo bem. Mais um depoimento para você, uma atriz que está fazendo muito sucesso numa peça dirigida por você. Oi, Tadeu. Oh, querido, eu tô aqui para te prestar uma homenagem que você merece mais do que ninguém nesse mundo. Eu amo você. Tadeu Aguiar, ator, diretor, produtor, cantor. É uma pessoa que eu conheço basicamente 20 anos, né, Tadeu? Eu acho que são talvez mais de 20 anos. Eu já vi tantas e tantas peças suas, você como ator, você como diretor, você tem trabalhos belíssimos, mas nós estamos também, né, fazendo um trabalho, já entrando no 3º ano, que é uma peça chamada Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Viajamos pelo Brasil inteiro e é um sucesso. Mas Tadeu é um sucesso. Onde ele passa, ele faz trabalhos belíssimos. Ele é um homem muito agradável de se conviver, muito simpático. E eu não podia deixar de estar aqui e de te dizer que você foi uma bênção na minha vida, entrando com essa peça. Fico muito feliz. E eu espero que daqui para frente a gente possa fazer muitos outros trabalhos lindos, com muita qualidade. Então, meus parabéns, meu querido, por toda a sua vida, por toda a sua arte e pelo prazer de estar com você neste trabalho. Vamos em frente e muito sucesso para você na sua vida, muita saúde, muita paz, muito amor e muito obrigada, meu querido. Beijo do fundo do coração. É uma deusa, né? Uma deusa. Ela é uma diva e ela é uma mulher de teatro. Ela fez muita novela, fez muito cinema, mas ela é uma mulher do teatro. Ela sabe as dificuldades, ela não tem uma gota de estrelismo. Se tiver que montar cenário, ela ajuda a montar cenário. Se não tiver cadeira para sentar, ela senta na escadinha e fica lá. Ela não reclama de nada. Ela é extraordinária. Além de ser uma enorme atriz, né? Uma atriz extraordinária. O que ela faz nessa peça é um tour de force incrível. Nós já temos outros planos, vamos começar a ensaiar logo uma nova peça que já vamos fazer juntos. Mas ela é minha amiga do coração, amada, gentil, doce. Ela é incrível. Viaja no caminhão? Viaja no caminhão. Ela já viajou no caminhão, já viajou em Kombi, já viajou em van. Quando ela está com problema de joelho, ela reclama um pouco. Mas é coisa da gente, né? Eu também, quando estou com dor no joelho, reclamo, não quero ir nessa van não, porque estou com dor no joelho, me arruma um carro. Aí a gente arruma um carro. Ela tem 70 anos, né? Merece até uma limusine. Tadeu, completando aqui, ou complementando aqui o seu rol de talentos artísticos,
Vamos falar do seu lado cantor? 19 Maneiras de Dizer Eu Te Amo foi um espetáculo que você produziu comemorando 40 anos de carreira, com canções românticas e poemas escritos pelo Arthur Shechel. O texto foi escrito pelo Arthur Shechel, o texto da peça. Ele pegou poemas de Machado de Assis, de Olavo Bilac. Então eu falava esses poemas e cantávamos canções, todas as canções dos anos 50 da música popular brasileira. Foi um espetáculo muito bonito. Foi a última coisa que o Shechel escreveu antes de morrer. Grande amigo seu, né? Muito amigo, muito amigo. A gente viajava junto, víamos teatro junto no mundo inteiro. É um homem inteligentésimo, aprendi muito com ele. Eu era muito apaixonado por ele como jornalista, né? Nunca pensei que pudesse ser amigo dele. Primeira vez que eu fui na casa dele, ele me serviu café. Eu falei assim, meu Deus, o Arthur Shechel está servindo café para mim. Eu achava que no máximo, um homem daquele tamanho, né? E uma pena, foi uma dor horrível. A morte dele foi incrível. À noite, eu falei com ele, 2 horas depois morreu. Ficou uma bela lembrança. Ficou uma bela lembrança. E aí o espetáculo começava, porque a gente tinha feito uma gravação dele falando sobre esse projeto, 19 Maneiras. A gente gravou para um especial que a gente fez para a Lei Aldir Blanc. E aí a gente começava o espetáculo, ele contando sobre como surgiu a ideia de fazer o 19 Maneiras. E aí eu entrava e cantava e falava esses poemas. Foi muito emocionante. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Um último depoimento, Tadeu, de uma atriz que é um grande sucesso, de mais um sucesso dirigido por você. Vamos lá ver. Oi, turminha do Persona, que prazer estar aqui com vocês. E eu acho que quem está aí hoje é o Tadeu Aguiar, não é, meu amigo? Deixa eu falar um pouquinho do Tadeu. Tadeu é uma daquelas pessoas que a vida inteira a gente se esbarrou. Numa estreia, numa festa, a vida inteira a gente foi se esbarrando e se querendo bem. E cada vez que a gente se encontrava, sempre foi muito bom. Até que um dia houve um encontro muito maior, muito forte. Pandemia, um texto na mão. Tadeu, dá uma olhada. Tadeu dá uma olhada, retorna dizendo, adorei, quero dirigir. A gente queria ter alguma coisa nas mãos que quando abrisse o pano, os teatros, os palcos, nós pudéssemos mostrar, porque nós estávamos a ponto de enlouquecer. Quem não nos deixou enlouquecer chama-se Tadeu Aguiar, porque ele foi o mestre, ele foi o diretor, ele foi o agregador. Foi ele quem conseguiu levantar essa vontade, esse prazer desse espetáculo. E mais do que nunca, ali ficou claro que a nossa química era perfeita. Se a gente ainda tinha dúvida que nós somos daquele tipo amigos para sempre, desde que a gente nasceu, ali ficou mais do que claro. É um diretor delicado, é alguém que eu posso chamar de meu amigo. Isso é um privilégio. Tadeu, eu amo você. Bom, depois de tudo isso que está acontecendo aqui hoje, eu posso morrer. Já estou muito feliz, muito emocionado com tudo isso. Não faça isso tão já. Caramba, que lindo. Muito lindo. Nem sabia que eu era tão amado assim. Tá vendo? Mas essas pessoas todas são tão extraordinárias, porque, na verdade, eu sou um cara que... A primeira peça que eu dirigi foi do Eduardo, o Quatro Faces do Amor, que virou um sucesso. Mas eu só comecei a aparecer por causa dessas mulheres extraordinárias, né? Eu não fiz nada por elas, elas que fizeram por mim. Elas acreditaram em mim, num diretor que não era nem diretor ainda, né? E poder construir uma carreira assim... E das pessoas que acreditam, eu estou fazendo agora um projeto com a Renata Borges Pimenta, que para mim é a maior produtora de teatro do Brasil, uma mulher extraordinária, é a mulher entregar um Beetlejuice na sua mão, né? Fala assim, toma, dirige essa peça, custam fortunas, mas eu confio em você. Então, esse tipo de confiança é que me tornou um homem
de teatro como diretor. Então, essas mulheres é que me deram força para eu continuar. E sempre mulheres, né? Renata, Amanda, Silvia, Bibi, né? E é engraçado que todas as mulheres que eu dirijo, todos os personagens protagonistas, elas ganham um prêmio. Então, Genial. isso é muito bom. Que ótimo. Parabéns, que lindo isso. Tadeu, para a gente encerrar essa nossa conversa, já agradecendo a você pela sua presença aqui no Persona. Bom, é desnecessário dizer da sua paixão pelo teatro. Ela é mais do que evidente. Então, a gente tem uma perguntinha simples para você, para fechar o programa. Tadeu Aguiar, para que serve o teatro? O teatro serve para a gente se enxergar, para a gente saber quem nós somos. Eu acho que quando eu estou na plateia e vejo alguém no palco e me reconheço naquele personagem, eu digo, eu sou daquele jeito ou eu preciso ser daquele jeito. Então, eu acho que o teatro serve para a gente se reconhecer. Então, eu acho que é para isso que ele serve. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. A gente espera as aulas de sapateado e a esfirra. Vamos fazer juntos. Como uma boa filha de árabe, eu preciso provar. E eu sei fazer tudo de comida árabe, hein? Não é só fiz esfirra, não. Eu sei fazer quibe labani, sei fazer tudo. Sei fazer tudo de comida árabe. Marcado. Precisamos nos ver mais vezes. Vamos nos ver. Obrigada, Gente, Tadeu. muito Foi obrigado. uma Eu estou muito delícia. feliz. Vocês não têm ideia. Eu acho que esse é o momento mais feliz da minha história. Eu acho que esse reconhecimento de vocês e deles me torna um artista melhor. Obrigado. Provavelmente é porque você merece. Obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos que acompanharam nosso programa. E a gente volta no próximo domingo. Até lá. Ok.